Fala meus amigos, aqui quem fala é o Jean, sejam todos muito bem-vindos ao Sétima Arte. Muitas histórias reais acabam inspirando filmes, uns vendem isso como um marketing, outros criam obras impactantes. E no vídeo de hoje falarei sobre uma delas, The Texas Chainsaw Massacre, mais conhecida aqui no Brasil como o Massacre da Serra Elétrica, e a bizarra história do serial killer Edward Guyan, mais conhecido como Ed Gein, que inspirou o longa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois pretendo trazer bastante conteúdo como este. Lançado no ano de 1974 com direção de Tobe Hooper, com um orçamento baixíssimo de 150 mil dólares, faturando mais de 100 milhões, o Massacre da Serra Elétrica causou desconforto no público. A obra é tão impactante que até nos dias atuais consegue incomodar bastante o telespectador. Por ter sido produzido com baixo orçamento, o diretor entrega um filme real, onde as cenas possuem um realismo assustador. Pelo elenco ser formado por atores amadores, o longa é ainda mais impactante. Parece que tudo ali é real, sem contar as cenas tensas que o diretor entrega, momentos de roer as unhas. O longa chegou em uma época onde era raro filmes viscerais. Se o efeito do filme é causado nos dias atuais, imagina na década de 70. O longa inspirou muitos filmes slasher, deu início a uma nova modalidade no terror. Até hoje, filmes são lançados com referência ao clássico. Quem assistiu com toda certeza lembra da icônica cena do jantar, onde a vítima é amarrada em uma cadeira e vê o, entre aspas, suculento banquete da família de perturbados. Outros filmes fizeram referência a esta cena. O único que me lembro agora foi Floresta do Mal, de 2007, mas tenho certeza que tiveram mais. Se alguém conhece mais algum, por favor compartilhe com a gente e deixe aí nos comentários. Além de ser o berço do gênero, o Massacre da Serra Elétrica, que eu não sei de onde tiraram tanta criatividade no nome, já que o Leatherface usa uma motosserra a gasolina, não uma serra que é ligada na tomada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Foi o primeiro filme de terror a deixar um vilão vivo no final. O primeiro assassino mascarado do cinema, que inspirou Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, dentre uma cacetada de vilões que até hoje são criados. Outro feito é que a sobrevivente é uma mulher, e praticamente em todos os filmes slasher sobrevive uma mulher. Aí vem a famosa pergunta, por que os homens vivem menos? A resposta está nesses filmes. Ou o cara transou porque é proibido isso, o serial killer não gosta, Quero saber quem é que transa. ou foi tentar salvar a pátria num ato de coragem. E o homem faz muita piadinha também, assassino detesta. Negócio de risada pra mim, se você tiver na minha frente e der risada, negócio de... Para de rir, Alex. Brincadeiras à parte, só por aí você vê a importância da obra para o cinema. Existem muitos filmes mais pesados e chocantes por aí, mas a inspiração fica marcada pela eternidade. Prova disso é que o longa foi restaurado e remasterizado em 4K. Na trama, em 1973, a polícia do Texas deu como encerrado o caso de um terrível massacre de 33 pessoas provocado por um homem que usava uma máscara feita de pele humana. Nos anos que se seguiram, os policiais foram acusados de fazer uma péssima investigação e de terem matado o cara errado. Só que desta vez, o único sobrevivente do massacre irá contar detalhes do que realmente aconteceu na deserta estrada do Texas, quando ele e mais 4 amigos estavam indo visitar o seu avô. Na cena inicial, o longa já se apresenta com uma abertura onde é dito, abre aspas, os acontecimentos daquele dia levaram um desfecho de um dos crimes mais bizarros da história americana, fecha aspas. Ali você já percebe que irá haver um filme perturbador, e realmente o diretor nos entrega um resultado impecável, um filme cruel, tenso, perverso e muitos outros adjetivos, não dá nem para citar, realmente um filme eternizado do gênero. O Massacre da Serra Elétrica contou com uma porrada de continuações e remakes. Massacre da Serra Elétrica 2 em 1986, Massacre da Serra Elétrica 3 em 1990, O Retorno em 1994, aí enfim vem um remake em 2003
que novamente trouxe um filme tenso e muito violento. Depois do original, na minha opinião, é o melhor. Em 2006 quiseram inventar de fazer o início, aí deram uma pausa e em 2013 tentaram fazer a continuação direta do clássico, que ficou muito ruim, péssimo, na minha opinião o pior de todos. Aí em 2017 chegou o Massacre no Texas, que novamente conta o início de tudo, o filme que se passa antes do original, assim como o Massacre da Serra Elétrica, o início, em 2006, que também fez o início antes do original, mas também não deu muito certo, né? Massacre no Texas conta com uma cena bizarra de necrofilia, que é nada mais nada menos que sexo com um cadáver. Sério galera, a história desse filme foge demais do contexto dos demais filmes. Quem assistiu concorda comigo, sem necessidade desse filme. Não, nada a ver, irmão. Vamos agora falar um pouco da história que inspirou o longa. Entre as décadas de 1940 e 1950, na região de Plainfield, no estado norte-americano, Edward Guyan, que ficou mais conhecido como Ed Guyan, foi considerado um dos assassinos mais frios e calculistas da história. Além de O Massacre da Serra Elétrica, o serial killer inspirou filmes como O Silêncio dos Inocentes e Psicose, que são dois clássicos do cinema. Suas ações foram tão assustadoras que o homem foi enviado a um hospital psiquiátrico, mas não antes de cometer 2 assassinatos e ser suspeito de sequestrar outras 5 pessoas. A casa de Guyan foi palco de atrocidades. Ele assassinou a mãe do vice-xerife da região e despedaçou o corpo da vítima. Depois da prisão, as autoridades ainda encontraram na casa narizes, máscaras feitas de pele humana, cabeças decapitadas e móveis feitos com partes humanas. Esses itens foram roubados de covas do cemitério da cidade. Eu não irei mostrar as decorações feitas pelo psicopata, mas se você é uma pessoa curiosa e destemida, faz uma busca aí que irá encontrar. Sério galera, é muito bizarro o que esse cara fez, não dá nem pra acreditar. Imagina só, um retardado desse tá solto na cidade de vocês e vocês ficam sabendo que algum conhecido seu que faleceu virou um abajur ou uma cadeira ou até mesmo uma capa de sofá. Bizarro pensar nisso, né? Mas um conhecido ou parente de alguém naquela época, naquela cidade, virou uma decoração na casa desse maluco. As ideias, meu irmão. Edward Guyan teve uma infância difícil. Ele tinha um irmão mais velho e os pais se detestavam. Seu pai era um alcoólatra violento e a mãe uma fanática religiosa que recusava se divorciar do marido por causa de suas crenças puritanas. O que vocês acham? A infância conturbada influenciou Guyan a ser um psicopata ou ele nasceu assim? Compartilhe sua opinião conosco. Pretendo no futuro vídeo trazer um conteúdo mais detalhado sobre psicopatas do cinema, já que temos muitas obras incríveis que exploram a mente insana e as atrocidades que um serial killer possa cometer. Ainda que o filme não traga um personagem totalmente inspirado em Ed Guyan, muitos dos detalhes minuciosamente colocados pelo diretor Tobe Hooper faziam referência a ele. Leatherface, o psicopata do filme, usa máscaras feitas de pele humana. Seu nome, na verdade, já diz isso. Leather é couro em inglês e face é rosto. Além disso, a assustadora decoração da casa que contém parte de corpos humanos e o possível canibalismo também entra na conta de Guyan. Para muitos membros da equipe e do elenco, esse foi o primeiro longa-metragem de suas carreiras. Para alguns foi uma experiência rápida e interessante, para outros um pesadelo. O ator que interpreta Leatherface teve que utilizar a mesma camiseta durante 4 semanas, sem poder lavá-la, pois só tinha uma camiseta para o personagem e o longa não poderia ter erros de continuidade. O interpretador do caroneiro conta que, graças ao calor de 46 graus do Texas e à falta de lavagem de suas roupas, chegou um momento em que eles já estavam quase se tornando a família de canibal de verdade. As gravações do clássico duraram de 32 dias a 8 semanas, e diferente de muitos filmes, não houve comemoração no término. Todos estavam cansados do calor do Texas. Se você é fã de terror e não assistiu esta obra-prima do cinema, não perca mais o seu tempo. Muitas pessoas, inclusive eu, desconheciam o original, mas já assistiram outros filmes da franquia. Um filme obrigatório que alavancou um gênero amado por muitos.
Obrigado pela atenção. Estão gostando desse estilo de vídeo? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!